pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor é o nosso amigo. O Senhor está sempre nos dando a segurança, meu Pai, de que nunca nos abandona, meu Pai, que mesmo nas dificuldades, o Senhor está ali presente, meu Pai, cuidando de nós. Nós te damos graças por isso, meu Pai, por o Senhor ser esse Pai tão amoroso, meu Pai, para com cada um de nós. Nós te agradecemos pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, meu Pai. Continue a sustentar cada um dos Teus servos, Senhor. Continue na direção deste culto, meu Pai. Continue falando aos corações de cada um que aqui está, meu Pai. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nesta noite, o texto que vai nos servir de base, capítulo 2, versos de 5 a 11. O texto, meus irmãos, no qual nós vamos meditar nessa noite, é, ao meu ver, o texto mais belo da carta de Paulo aos Filipenses. E nesse texto, meus irmãos, está a explicação de uma doutrina fundamental para o cristianismo, bastante estudada nos círculos teológicos. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses 2, versos de 5 a 11. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? A palavra de Deus nos diz assim, prestem atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de poder meditar na Tua palavra no templo da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, que com certeza produzirá no coração de cada verdadeiro crente neste lugar a compreensão necessária acerca, meu Pai, deste texto, que servirá, meu Pai, de meditação para cada um de nós nessa noite. Usa-me, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos,
para anunciar a verdade da tua palavra ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes. Não permita, ó Pai, que nós saiamos deste lugar sem compreender completamente aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, já há alguns domingos que nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Só lembrando os irmãos de algumas características gerais, antes de nós adentrarmos ao texto base dessa noite. A carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, foi escrita com o objetivo principal de agradecer aos crentes da cidade de Filipos pela disponibilidade, pela dedicação, pelo compromisso que aqueles crentes tiveram para com Paulo, quando Paulo enfrentava situações difíceis em sua vida. Paulo, meus irmãos, quando escreveu essa carta aos Filipenses, mais uma vez estava... E Paulo, meus irmãos, fez questão de escrever essa carta aos crentes da cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela se situava ali também no Sudeste Asiático, em uma das mais importantes rodovias do Império Romano. Então, a cidade de Filipos ela estava situada às margens dessa rodovia. Então, obviamente que era uma cidade que tinha certa importância, até mesmo por estar aí na rota de uma das principais rodovias do Império Romano há 2000 anos atrás. Então, Paulo escreveu essa carta aos crentes da cidade de Filipos, tendo como objetivo principal agradecer. Ele fez questão, irmão Áureo, de agradecer aos crentes daquela cidade por escrito, porque eles nunca abandonaram Paulo em meio às dificuldades. Os crentes, meus irmãos, da cidade de Filipos cooperaram Paulo de todas as formas que vocês podem imaginar. Eles mandavam pessoas para visitar Paulo, mandavam ofertas para Paulo, não permitiram que Paulo passasse qualquer tipo de necessidade ou de carência. E a alegria e a satisfação no coração de Paulo, pela disposição do coração desses crentes, era tão grande, irmão Adair, que ele fez questão de enviar até eles esta carta. Agora, meus irmãos, como todo e qualquer texto bíblico, por mais, meus amados, que a ideia central, que o foco principal de Paulo com essa carta fosse o agradecimento, obviamente, meus irmãos, que Paulo ele não perdeu a oportunidade de tratar com os crentes de Filipos de certas questões doutrinárias, de certas questões espirituais, que ele, como apóstolo, já havia ensinado a eles e que agora, na oportunidade de mandar esta carta, ele apenas estava relembrando os irmãos daquela comunidade dessas verdades importantes que ele já lhes havia anunciado na ocasião em que ele passou pela cidade de Filipos. Então, meus irmãos, é lógico que nessa carta também nós encontramos instruções doutrinárias extremamente importantes. E o texto de hoje, irmão Edivones, você que é meu aluno de grego ali no seminário, o texto de hoje, meus amados, ele trata de uma doutrina extremamente importante dentro da cristologia. A cristologia, meus irmãos, é a doutrina de Cristo. É a doutrina teológica em que nós estudamos especificamente a pessoa de Jesus. E o tema, meus irmãos, que é tratado aqui na carta de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, é um tema que está intimamente ligado à natureza cristológica de Jesus. A doutrina, meus irmãos, que nós trataremos nos versos de hoje, é conhecida nos meios acadêmicos como a doutrina da kenosis. A doutrina da kenosis. Certo, irmão Divones? Kappa, Epsilon, Nu, Ômicron, Sigma e Iota, Sigma. Sigma final. Kenosis, irmão Edivones. A doutrina da kenosis. Esse termo, meus amados irmãos, ele na verdade ele foi extraído do versículo 7 desse texto, que fala o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou,
Então, meus amados, o termo kenosis, que é um termo grego, ele significa esvaziar, se expropriar de atributos próprios em favor de outrem. A doutrina da kenose, meus irmãos, no português bem claro, é conhecida nos círculos teológicos como a doutrina da auto-humilhação de Jesus, ou do auto-esvaziamento de Jesus. E os irmãos vão entender, no decorrer dessa mensagem, o porquê desse nome. Por que, irmã Ednete, auto-esvaziamento? Por que auto-humilhação? Essa doutrina da kenose, meus amados, ela nos ensina uma das principais virtudes de Jesus Cristo, que também, meus amados irmãos, prestem atenção aqui, vamos nos concentrar. A característica de Jesus Cristo, meus amados, que é abordada na doutrina da kenose, ela é essencial para Cristo e é essencial também, irmão Edivones, para os seguidores de Jesus. Eu dei umas pinceladas, meus irmãos, essa característica, na última ocasião em que nós pregamos a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos falar de modo mais específico dessa característica, que foi uma característica marcante de Jesus, irmão Adair, e que também, meu amado irmão, deve ser uma característica sua, como discípulo de Jesus. Que também, irmã Verônica, deve ser uma característica sua, enquanto discípula de Jesus. A doutrina da kenose, meus amados, que fala dessa auto-humilhação, desse auto-esvaziar, ao qual Cristo se submeteu, ela nos enfatiza uma das principais virtudes de Cristo, que deve também ser uma virtude minha e uma virtude sua. A virtude da humildade. O maior exemplo, irmão Áureo, de humildade dentro do cristianismo nos foi dado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E nós vamos, meus amados irmãos, entender isso fazendo novamente a leitura desse texto. Esse texto, meus irmãos, nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, meus amados, vai dos versículos de 5 a 8. Nessa primeira parte, irmão Edivones, o apóstolo Paulo, ele fala para nós especificamente do kenose, ou seja, da auto-humilhação de Jesus. Depois, irmão Odair, de Paulo expor para os crentes da cidade de Filipos sobre essa humildade, sobre essa auto-humilhação de Jesus, na segunda parte, que vai dos versículos de 9 a 11, ele fala o que aconteceu, irmão Áureo, com Jesus depois de se humilhar. E o interessante, meus amados irmãos, é que o mesmo, irmão Edivones, que aconteceu com Jesus, também haverá de acontecer conosco. Se nós, obviamente, seguirmos o exemplo de Jesus. Se nós, irmão Áureo e irmão Alex, nos humilharmos como Jesus, no final das nossas vidas, quando nós formos morar com Cristo na eternidade, nós seremos glorificados assim como Ele foi. A nossa, preste atenção aqui, irmão Ramsés, a nossa glorificação, a nossa exaltação na eternidade está intimamente ligada à nossa humildade, à nossa humilhação enquanto filho de Deus na presente era. Os irmãos devem se lembrar muito bem das palavras de Jesus nos evangelhos quando ele diz: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Aqueles que forem humildes nessa terra, como Cristo foi, serão exaltados e glorificados na eternidade. Aqueles que forem soberbos e arrogantes nessa terra, passarão o resto da sua eternidade sob a influência de um castigo eterno. O mesmo, meus amados irmãos, que nós vamos perceber nessa noite, que Jesus Cristo vivenciou, eu e você precisamos vivenciar enquanto discípulos dele. A primeira parte, como eu disse, a questão da humilhação, o auto-esvaziar. E o que nós vamos ver aqui nessa noite, irmão Edivones, vai nos mostrar por A mais B, que o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós,
ninguém jamais será capaz de fazer. E em consequência dessa auto-humilhação, meus amados, o pai, percebendo a obediência do filho até o final, o exalta e dá a ele o nome que está acima de todo nome. O mesmo que acontecerá com cada um de nós. Enquanto discípulos de Jesus, se formos verdadeiramente humildes nessa terra, nós seremos exaltados na glória. Longe de Deus, enquanto nós nos comportarmos com soberba e arrogância nessa terra, sofreremos consequências terríveis na eternidade. Volte os seus olhos para o texto bíblico. Vamos ler novamente aqui, meus amados. A primeira parte desse texto, que vai dos versículos de 5 a 8. Preste atenção. Paulo está falando aqui aos crentes da cidade de Filipos, o mesmo que eu estou falando a cada um de vocês essa noite. Então Paulo diz, o que eu estou dizendo a vocês, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aqui nós tiramos o termo grego eskenosen, de onde é retirada a doutrina da kenosis, a doutrina do autoesvaziamento. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados, esse texto, meus irmãos, ele fala de uma forma tão bela, meus irmãos, que eu particularmente, todas as vezes que leio, e todas as vezes que tenho a oportunidade e o privilégio de pregar a palavra de Deus exatamente nessa porção, meus irmãos, eu fico, de certa forma, até emocionado e constrangido. Tamanho, meus irmãos, foi o sacrifício que Jesus Cristo foi capaz de fazer por todos aqueles que nele creem. O que esse texto está dizendo, irmão Alex, é que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, o que quer dizer isso, meus amados? Meus amados, Jesus Cristo, ele tinha em si próprio duas naturezas. Jesus Cristo, meus irmãos, ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. A doutrina da triunidade, meus amados, ela nos mostra, biblicamente falando, que o nosso Deus, ele é único em essência. Porém, ele se manifesta em 3 personalidades distintas. Essas 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, são idênticas entre si e formam em sua complexidade um único ser, o único e verdadeiro Deus, o Deus no qual nós acreditamos, o Deus em que Israel acredita a ponto de dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. O texto hebraico proferido pelos judeus até os dias de hoje, a síntese da fé judaica que aponta para a unicidade do nosso Deus. Então, nosso Deus, meus amados, apesar de ser um Deus triuno, como o próprio termo diz, ele se manifesta em 3 personalidades, em uma única essência. E é essa única essência que faz do nosso Deus um Deus único. E Jesus Cristo, irmão Áureo, ele carregava nele essa essência. Jesus era um com o Pai, ainda que ele estivesse em forma humana. A essência dele, de Deus, nunca foi abandonada. E é por isso que Paulo diz aqui, que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. E o que Paulo quis dizer com isso? Que Jesus, enquanto ele estava aqui em forma humana, ele carregava consigo a essência de Deus. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus. Mas ele, irmão Adair,
não usurpou o ser igual a Deus. Jesus, irmão Áureo, a hora que ele quisesse, ele poderia ter acabado com todo aquele sofrimento, porque ele era Deus. Mas ao invés, irmão Sebastião, de Jesus dar uma ordem e acabar com todo aquele sofrimento, sabe o que ele preferiu fazer, meu irmão? Ele preferiu ser obediente até a morte. E o interessante, meus irmãos, que esse texto, ele dá uma ênfase para nós na morte, porque ele diz assim, que Jesus ele foi obediente até a morte, e aí ele continua dizendo o quê? E morte de cruz. Sabe por que Paulo dá essa ênfase, irmão Áureo? Os estudiosos, meus amados irmãos, a respeito dessa ênfase, alguns deles costumam dizer o seguinte: o ponto principal aqui é ter sofrido a morte mais vergonhosa e dolorosa de todas. Alguns, meus irmãos, querem dizer que o fato de Paulo enfatizar esse e morte de cruz aí, é porque a morte de Jesus na cruz ali foi um momento especial. Mas na verdade, meus irmãos, o sentido que o texto original está dando não é esse. O sentido que o texto original, meus irmãos, nos dá é que a morte de Jesus Cristo foi a morte mais vergonhosa e dolorosa pela qual um ser humano podia passar há 2000 anos atrás. E até os dias de hoje, meus irmãos, nos anais da história do direito penal, se os irmãos forem estudar, vão perceber que a crucificação é uma das penas mais degradantes da história do direito penal. Eu já disse isso aqui para os irmãos em outras ocasiões. E Jesus precisava passar por isso, irmão Edvones? Jesus por acaso tinha pecado? Jesus merecia suportar tudo aquilo? Jesus era Deus, meus irmãos. E no estalar de dedos, ele poderia muito bem pedir que uma legião de anjos fossem até ele e pusessem fim a tudo aquilo. Mas Paulo diz que Jesus Cristo, irmão Áureo, subsistindo em forma de Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus, mesmo estando ali como Deus, 100% homem, 100% Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis ali usar os seus atributos divinos. Pelo contrário, ele se auto-esvaziou. Ele se auto-humilhou, irmã Verônica. Eskenosen é o termo grego que expressa de forma clara esse esvaziar. Jesus ele não deixou de ser Deus. Ele não abandonou os seus atributos. Mas ele se auto-humilhou. Ele se auto-esvaziou da sua glória. Se humilhou. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. A história, meus irmãos, da humanidade pode ser resumida em torno de no máximo 6.000 anos. Nesses 6.000 anos, irmão Genivaldo, nós já ouvimos falar de tudo quanto é tipo de deuses. Faraós, espíritos, inúmeros. Mas eu pergunto a você nessa noite, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, eu pergunto a cada um de vocês nessa noite, quem na história da humanidade foi capaz de fazer o que Jesus Cristo fez por mim e por você? Que outro Deus ou suposto Deus que você conhece foi capaz de se esvaziar da sua glória e mesmo sendo ele Deus, se humilhar a ponto de se tornar carne, homem, como eu e você, e morrer uma morte tão vergonhosa e dolorosa como a que Jesus Cristo morreu? Algum duende, alguma fada, ou sabe-se lá o quê,
de tantas porcarias nas quais esse mundo prefere acreditar, alguma dessas coisas foi capaz de fazer o que Jesus fez por você? Que outro Deus você conhece, irmão Áureo, que abandonou a sua glória e se fez carne, homem, como eu e como você, meu irmão, e morreu numa cruz? Que outro Deus você conhece que fez isso? Cite para mim. Eu desafio qualquer um de vocês a me citar. Na sua larga ou pouca no seu largo ou pouco conhecimento da história, cite para mim, agora, neste momento, alguém dentre essas várias falsas divindades que são citadas e adoradas aí fora, me cite alguma que foi capaz de fazer por você o que Jesus Cristo fez. Ninguém foi capaz de fazer por mim e por você o que Jesus Cristo fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse Jesus: Eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus Cristo foi capaz de fazer por mim e por você, ninguém na história da humanidade será capaz de fazer novamente. Ninguém. Meus amados, como eu disse para os irmãos, eu paro às vezes para meditar nesse texto, e eu fico tentando imaginar. Tanto que para Jesus, irmão Áureo, deve ter sido difícil a situação. Porque imagine você é Deus. Você é Deus. E aí você se torna homem. E nós sabemos muito bem, nós que somos homens, o quanto essa nossa carne é frágil. E Jesus Cristo, irmão Áureo, ele passou pelas mesmas tentações que eu e com você. Jesus teve fome, Jesus teve sede, com certeza teve umas mulherzinhas que quis dar em cima de Jesus. Tudo que você enfrenta enquanto homem, Jesus com toda certeza também teve que enfrentar. Tudo. E imagine vocês a guerra que não era dentro de Jesus. Porque por um lado ele tinha a natureza humana, que estava à mercê, irmã Ednete, dessas tentações. Por outro lado, irmão Edivanes, ele tinha a natureza divina, que não compactuava com essas tentações. E Jesus ele teve que buscar um equilíbrio no meio disso tudo. E tudo isso, todo esse sacrifício, toda essa humilhação, toda essa dor, irmão Edivanes, toda essa vergonha, ele suportou para quê? Ele merecia? Não, ele suportou tudo isso por amor a todo aquele que nele crê. E eu às vezes, irmã Eliane Garcia, me fico perguntando, por que que ainda tem gente que não crê? O que mais precisa acontecer? Ou o que mais Jesus precisa fazer para você acreditar que sem Ele você não é nada? O que mais Jesus precisa fazer para você acreditar que sem Ele você não é nada, sem Ele você não pode chegar a lugar nenhum, sem Ele você caminha a passos largos para o inferno? O que mais precisa acontecer? Todos esses falsos deuses que eu citei para os irmãos, os que não são imaginários, estão mortos e enterrados.
Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o dia em que Ele mesmo haverá de voltar a essa terra para buscar os seus eleitos. Todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que fizeram uma aliança verdadeira com Ele e são fiéis nos mínimos detalhes, comprometidos nos mínimos detalhes, autênticos discípulos, que por essa autenticidade passaram a sua eternidade ao lado do seu Senhor e do seu Salvador. Você faz parte desse povo? Você faz parte desse povo? O que você está esperando para se comprometer com Cristo? Ele já fez um compromisso com você há 2000 anos atrás, quando Ele se humilhou dessa forma, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já se comprometeu conosco. E você, quando é que irá se comprometer com Ele? Como eu disse, meus amados, esse texto ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, irmão Áureo, fala desse auto-esvaziar ao qual Jesus se submeteu por amor a mim e a você. Ele abandonou a sua glória. Mesmo sendo Deus, abandonou a sua glória, abandonou a sua majestade, se fez homem como eu e você, se submeteu às mesmas dores, aos mesmos flagelos, às mesmas tentações que eu e você. Suportou isso até o fim, foi obediente até a morte, morte de cruz. A morte mais dolorosa e vergonhosa que um ser humano poderia sofrer naquela época. Mas Jesus, irmão Odair, não foi abandonado na dor. Jesus, irmã Brenda, não foi abandonado na vergonha. A obediência de Jesus Cristo, irmão Alex, foi recompensada de forma extraordinária. E a mesma recompensa, irmão Edivones, você receberá, se você for obediente até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa obediência, meus amados irmãos, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, ele será testado até o último dia das nossas vidas. E aqueles que forem obedientes serão recompensados da mesma forma que Jesus Cristo o foi. E como é, meus amados irmãos, que Jesus Cristo foi recompensado? Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos ver o que aconteceu com Jesus. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, Jesus Cristo não foi abandonado na dor, no sofrimento e na vergonha. Jesus Cristo, irmão Áureo, foi glorificado por Deus. Recebeu de Deus o nome que está acima de todo o nome. Esse nome, meus amados irmãos, obviamente que não é o nome Jesus. O nome Jesus, do hebraico Yeshua ou Yoshua, e do grego Jesus. Jesus e Josué no hebraico são praticamente os mesmos nomes. Esse nome, meus amados irmãos, que significa o Senhor é salvação, não é o nome que foi dado acima de todo nome. O nome, meus irmãos, que era utilizado pelos judeus para qualificar Deus como aquele que está acima de todos, é no hebraico Adonai, no grego Kyrios, que significa Senhor. O título de Senhor foi dado a Jesus Cristo após a sua obediência até a morte. Jesus, irmão Odair, é o nosso Adonai. Jesus, irmão Odair, é o nosso Kyrios, é o nosso Senhor.
Senhor dos senhores. E esse nome foi dado a Jesus como forma de glorificá-lo acima de todas as coisas. E a este nome, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Interessante, meus amados irmãos, que alguns estudiosos interpretam essa expressão debaixo da terra não apenas como uma aplicação aos mortos, mas também como uma aplicação aos demônios que estão reservados por Deus, preservados por Deus no abismo. Até mesmo as forças das trevas deverão se prostrar ao nome de Jesus Cristo. Olha só que beleza. Agora, meus amados irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Uma coisa, irmão Edvones, é você se prostrar ao nome de Jesus sendo filho dele. Outra coisa, meu irmão, é você ser forçado a se prostrar diante de Jesus não sendo um filho. Nós, como filhos, irmão Sebastião, nós nos dobraremos ao nome de Jesus com alegria, pois viveremos com ele. Aqueles, porém, que foram rebeldes com Jesus e não se comprometeram verdadeiramente com ele, esses também terão que se dobrar diante de Jesus. Mas terão que se dobrar para ouvir a pior sentença que um ser humano pode ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios, porque nunca vos conheci. Veja só que coisa terrível, irmã Verônica. O texto bíblico nos diz claramente que todos terão que se dobrar diante do nome de Jesus. Todos. Crentes e não crentes. Anjos e demônios. Todos terão que se dobrar diante do nome de Jesus. Nós que somos filhos, irmão Áureo, nos dobraremos com alegria, porque reinaremos com ele na eternidade. Mas aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que foram rebeldes para com Jesus durante todos os anos da sua vida, irmão Ramsés, esses também terão que se dobrar diante de Jesus. Porque no final não sobrará um que fique de pé. Mas esses rebeldes terão que ouvir da boca de Jesus a pior de todas as sentenças que um ser humano pode ouvir. Eu não sei quantos dos irmãos que já tiveram a oportunidade de visitar uma cadeia ou um complexo prisional. Já foi, irmão, alguma vez? Já foi, irmão Edvones? É uma situação boa? E eu posso garantir para os irmãos, por aquilo que a Bíblia nos descreve, que as prisões brasileiras não equivalem a 1/10 daquilo que é o inferno. Imagine você passando toda a sua eternidade num lugar como esse. E o que fazer, irmão Cleiton, para não cumprir com essa sentença? O que Paulo disse? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é, irmã Verônica, que você precisa fazer para não ter que cumprir com essa sentença? Se humilhar. Ser obediente até o último dia da sua vida. É tudo que Jesus Cristo te pede, irmão Áureo. Seja humilde. Humilhe-se na presença de Deus e Ele te exaltará. Não foi isso que Ele fez com Jesus? Jesus passou pela pior das humilhações que um ser humano podia passar. E onde é que Ele está hoje? À destra do Pai. Só há uma forma
de você não cumprir com essa sentença condenatória. Humilhe-se na presença de Deus. Reconheça que você é um pecador. E obedeça a Jesus em todos os sentidos. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Amém, meus amados? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus, diante, ó Pai, desta mensagem que foi pregada, eu quero pedir ao Senhor neste momento, que conhece milimetricamente cada uma das pessoas que aqui estão presentes, que o Senhor, ó Pai, conceda a cada uma delas a humildade que somente o Senhor pode nos ensinar, tendo em vista o preço que o Senhor pagou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos humildes em todos os aspectos de nossa vida. Ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos obedientes até a morte, assim como o Senhor mesmo o foi. Completa, ó Senhor Jesus, a verdade desta palavra no coração de cada um de nós. Que nós possamos de fato aprender nessa noite com um exemplo da auto-humilhação de Jesus. O caminho que nós também, como servos de Jesus, precisamos percorrer, para que quando Ele voltar, nós possamos subir com Ele para os céus e com Ele reinar para toda a eternidade. Que não seja, ó Pai, na vida de nenhuma das pessoas aqui presentes, uma realidade, a condenação do inferno. Ensina-nos, ó Senhor, mais uma vez eu te peço, a sermos humildes e obedientes, assim como teu Filho Jesus, para que possamos gozar de todos os privilégios da eternidade, que estão reservados pelo Senhor desde a fundação do mundo, a todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Pai, ter o privilégio de encontrar uns aos outros na eternidade. Que nenhum, Senhor, fique para trás. E para que isso não aconteça, mais uma vez eu te peço, ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos humildes e obedientes. Hoje e sempre. Amém. Amém, meus amados. Amém, meus irmãos. Meus amados, como tem sido nosso costume há alguns domingos, aqueles que porventura querem oração, têm algum pedido especial, gostariam de receber uma oração nesse momento, você pode ficar de pé, você pode vir até aqui à frente, eu vou estar orando pela sua vida. Eu não vou dar a oportunidade aos irmãos de externar o seu pedido, mas se você tem algum pedido, quer receber alguma oração nessa noite, você pode se colocar de pé no seu lugar, ou mesmo vir até aqui à frente, que eu estarei orando pela sua vida, antes de nós encerrarmos este culto. Eu não conheço qual é o seu problema, eu não conheço qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe muito bem qual é a sua necessidade, Deus sabe muito bem quais são os seus problemas, e nós vamos orar para que Ele conforte o seu coração, nós vamos orar para que Ele traga paz e tranquilidade à sua vida, nós vamos orar para que Ele mostre a você o caminho da salvação. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, receba mais uma vez a oração que humildemente eu estarei fazendo nesse instante. Senhor nosso Deus, cada uma das pessoas que nesse momento se colocaram de pé, tem, ó Pai, um pedido especial para depositar em suas mãos. Eu não conheço esses pedidos, ó Pai, eu não conheço os motivos que levaram estes irmãos a se colocarem de pé nesse instante. Mas o Senhor, ó Pai, conhece intimamente o coração de cada um de nós e sabe de todas as adversidades, de todas as aflições que cada uma dessas pessoas está enfrentando.
Da mesma forma, ó Pai, aqueles que estão acompanhando essa mensagem em vídeo nesse instante e que também nesse momento, ó Pai, estão orando juntamente comigo, apresentando as suas vidas diante do Senhor. O Senhor, meu Pai, que sonda e conhece o coração de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa, ó Pai, dar a elas paz, amor, tranquilidade, consolo, conforto, diante das inúmeras adversidades pelas quais elas têm passado. A palavra de Deus nos fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente. A palavra de Deus nos diz que se nós clamarmos ao nome do Senhor, o Senhor nos responderá. E nós, ó Pai, estamos clamando a Ti nesse momento, por cada uma das pessoas que nesse instante estão apresentando os seus pedidos diante da Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, levante sobre nós o Teu santo rosto e nos traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo. Concretize, ó Pai, cada um dos pedidos que nessa noite foram feitos, não segundo o nosso querer, mas sim, ó Pai, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E que o Teu Espírito Santo traga toda a paz necessária ao coração dessas pessoas que humildemente se levantaram neste lugar e se colocaram com sinceridade em Tua presença. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Todos de pé nesse momento. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto. E agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele permitiu que nós contemplássemos nessa noite. Feche os seus olhos mais uma vez. Curva a sua cabeça. São exatamente 21 horas e 28 minutos. Estamos perfeitos em nosso tempo. E vamos orar nesse instante, encerrando mais este culto. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Leva-nos agora, meu Pai, de volta aos nossos lares. Conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Completa, ó Pai, em nossos corações a mensagem da Tua palavra que nessa noite foi pregada e que ela possa produzir em nossas vidas frutos dignos de arrependimento, que nos despertem para o compromisso com a humildade e com a obediência, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Amigos e irmãos, comunhão.
nosso chão.